amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Já há algum tempo, desde o ano passado, que nós estamos analisando um grande discurso do Evangelho de Mateus, chamado o Discurso do Sermão do Monte. E as pessoas costumam pensar o Sermão do Monte só como as bem-aventuranças, né? Aqui, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que são pacíficos e misericordiosos, justos. Muito bem. Não. O evangelista Mateus, ele tem uma capacidade extraordinária, didática, de organizar os textos de Jesus, as mensagens de Jesus. Repare que Jesus falou por 3 anos. Além do mais, Mateus também ainda tem um pedaço da infância de Jesus. Então, ou do nascimento do mestre. Ele sabe organizar o texto com muita didática. Por exemplo, ele reuniu determinadas passagens e colocou como um grande discurso que Jesus apresentou no monte, que ficou o Sermão do Monte, que envolve todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Esse é o Sermão do Monte. Então, repare que não são só as bem-aventuranças. Nós passamos no ano passado boa parte das nossas de 2011 fazendo o estudo do Sermão do Monte. E ainda entramos por esse ano com mais um pouco. Hoje é a conclusão de Mateus. Mas também, num paralelo a esse discurso, Lucas também fez um comentário, que no caso, Lucas não divide o Evangelho nesses discursos. O Evangelho é mais histórico em Lucas. E a passagem referente ao tema de hoje, Lucas vai abordar com mais amplitude, e aí nós vamos ver em especial na semana que vem. Então, quando eu digo que esse tema é conclusivo, o fechamento do discurso seria em Mateus. Na próxima palestra, nós vamos continuar ainda com esse tema, mas com um outro aprofundamento que Lucas vai dar. Mas então vamos imaginar assim, vamos voltar para Mateus. Ele pega todo o ensinamento de Jesus, de uma forma geral, ele divide em 5 grandes discursos. E nós vamos ver que esse primeiro grande discurso, que é chamado Sermão do Monte, ele vai concluir hoje. Seria o coroamento do Sermão do Monte. Agora você já pode imaginar, quando Mahatma Gandhi, ele diz assim: se todos os livros da terra fossem perdidos, fossem queimados, e só sobrasse o Sermão do Monte, não faltaria nada. Teríamos o máximo em termos de pensamento para o nosso crescimento espiritual. Então hoje nós vamos estudar precisamente essa conclusão do discurso do Sermão do Monte. Se é o Sermão do Monte o discurso mais importante já pronunciado na Terra, aquele que traz as bases para a nova civilização do Espírito, aquele que traz as bases ou as leis do reino de Deus, de um reino de paz, de harmonia, de justiça, de felicidade, de misericórdia. Hoje nós vamos fazer o estudo conclusivo, o fechamento desse discurso. E como disse o Stênio, na leitura inicial, o texto é bastante sintético. Diz ele: entrai pela porta estreita, pois que larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Grande é o número dos que por ela entram. Quão estreita é a porta, quão apertado o caminho que conduz à vida. Com poucos a encontram. Muito bem. Então, o que nós temos aqui é a ideia já bastante usada por filósofos, pensadores, poetas da antiguidade, dos chamados 2 caminhos. Há um caminho que leva à perdição, há um outro caminho que leva à vida. Para você entrar nesse caminho, você tem que passar por uma porta.
Há uma porta que leva o caminho da perdição. Há uma outra porta que leva o caminho da vida. Essa ideia, então, dos dois caminhos é algo assim muito antigo. Na vez passada, nós lemos aqui para vocês um texto antigo do cristianismo nascente, que é o Didático. Nós lemos aqui o texto do Didático, comentamos, falamos que é um dos textos mais primitivos do cristianismo e que também já falava desses dois caminhos, o caminho que leva à vida, o caminho que leva à morte. Vamos primeiro fazer uma análise do texto. Então, Jesus está dizendo que existe uma porta, que você entrando nessa porta vai para um caminho estreito, uma porta apertada para um caminho estreito. E existe uma porta larga, um caminho largo, ou, como eles falam, espaçoso. Quando você entra pela porta estreita para tomar o caminho estreito, a porta apertada para o caminho estreito, você vai para a vida. Quando você entra pela porta larga e vai para o caminho espaçoso, você encontra o desperdício. É um desperdício, é uma perda. Agora, diz mais o texto. Por essa porta apertada, por esse caminho estreito, são poucos os que entram. Por esta porta larga, do caminho espaçoso que leva ao desperdício, são muitos os que entram. Terminou. É só isso. Aqui vai uma recomendação. O Evangelho não é difícil. A primeira coisa que nós temos que colocar na nossa mente, quando eu digo o Evangelho, não é a vivência dele, a compreensão do texto do Evangelho. A primeira coisa que nós temos que pegar é o pedaço do Evangelho, não todo. Não adianta querer ler o Evangelho da primeira à última frase e querer fazer uma síntese. Não é isso. Vai pegar um tema do Evangelho. Aí nós já pegamos o tema da porta do caminho, né, que leva à vida ou à perdição. Muito bem. E primeira coisa, diagramar, dar uma de criancinha do jardim mesmo. Colocar a figurinha para pensar, para visualizar. Podemos dizer assim, quase para apalpar as coisas. Não é nada complicado. E botar todas as referências. Porta estreita, apertada, caminho apertado, estreito, leva a vida. E são poucos os que vão para lá. A porta larga, o caminho espaçoso, leva ao desperdício. E são muitos que vão para lá. Pronto, acabou. Agora nós temos que ficar pensando como é isso sempre em termos do reino de Deus. Por exemplo, o Sermão do Monte começa. Vamos lá, é o capítulo de Mateus que nós estamos analisando. E eu estou dizendo que esse texto é o discurso conclusivo do Sermão do Monte. Então vamos ver como é que ele começa. O Sermão do Monte começa assim. E havia uma multidão. Jesus subiu ao monte. E subindo ao monte, começou a pregar para essa multidão, lá no alto. E na hora que ele começa a pregar, essa multidão já começa, podemos imaginar, a multidão estava embaixo, Jesus estava no alto. É como se nós tivéssemos, antes já de pensar, na necessidade de elevar o nosso pensamento. O discurso é elevado. Ele, para discursar para a multidão, ele se elevou. Então já temos logo que pensar a necessidade de a gente se elevar espiritualmente para a compreensão. Não adianta ficar na planície.
Não adianta ficar no mundo superficial, no mundo inferior. Temos que nos elevar. Jesus já começa o discurso dando o exemplo. Antes dele discursar, ele fez uma ação. E a ação foi de subir. Então, antes da gente entender o discurso, nós temos que também fazer igual a ele, antes de entrar no discurso. Subir. Senão não vamos entender. Repare que antes dele falar, ele subiu. Então, se você quer entender o discurso dele, suba também. Eleva. Como é que a gente se eleva? A gente se eleva com a oração. A oração, antes de tudo, que pede humildade, como ele ensina. Ser sincero e humilde. E confiar em Deus. Como a gente confia no Pai, foi o discurso da semana passada. E pedimos ao Pai, aos pais, Pai, eu quero pão, e você não vai receber pedra. Pai, eu quero peixe, e você não vai ganhar uma serpente. Pai, eu quero um ovo, e você não vai ganhar um escorpião. Como a gente confia no Pai e pede, e recebe do Pai aquilo que a gente pede, assim também nós temos que começar a pedir a Deus. E pedir a Deus, temos certeza que vamos receber. E ele vai dizer no Evangelho de Mateus, o que Deus quer nos dar. Ele ainda explica mais, que Deus tem, nós falávamos no pensamento de Santo Agostinho, tem muito mais vontade de dar do que nós de receber. E ele já coloca o que Deus quer nos dar, coisa boa. Então, o início da subida nossa, como é que se faz para subir, para entender o texto? Pedir a Deus, Senhor, me ajude, me dê a coisa boa da compreensão desse texto. Compreender esse texto é algo bom. E aí começa a primeira frase de Jesus: bem-aventurados os pobres por causa do Espírito de Deus. Bem-aventurados os pobres por causa do reino de Deus, do Espírito de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Então, o que é que o discurso quer dar para nós e chama de bem-aventurado? Antes de tudo, o resultado é o reino de Deus. Então, de tudo que ele está falando é sobre o reino de Deus. A primeira frase, bem-aventurados os pobres, porque entrarão no reino de Deus. Ou bem-aventurados os pobres por causa do reino de Deus. Ou aqueles que se fazem pobres por causa do reino de Deus. Nós cada vez vamos aperfeiçoando mais a tradução. A ideia no fundo aí não é pobre de não ter nada. A ideia aí é o que o pobre faz, é uma ação. O que o pobre faz é mendigar. Então a palavra no original é mendigo, aquele que pede, aquele que solicita. Então bem-aventurado é aquele que solicita, que pede, como mendigo, que implora o reino de Deus, ou o Espírito de Deus. Então ele não está falando dos pobres da terra, não está falando de quem não tem nada, quem não tem o que comer. Por enquanto essa leitura é muito boa e é bom a gente ficar com esse tipo de leitura, porque dá consolo e conforto para aquele que não tem nada, que não tem nem capacidade de entender o texto. É pobre mesmo de espírito. Pelo menos recebe um conforto que o plano espiritual gosta dele, está no parâmetro. Mas Jesus não está falando nisso. Tanto que não está falando, ele sobe ao monte, pede, e ele se elevando. Ou melhor, ele pede para que a gente siga o seu exemplo, se elevando também. Então a ideia é, quem é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que pede, como um mendigo, como o mendigo pede, implora, pelo amor de Deus, me dá uma moedinha, pelo amor de Deus, me dá uma comida. A gente também, a hora que nós entendemos e pedimos assim, com esta força, me dê o Espírito de Deus. Eu sou pobre desse Espírito, eu preciso do Espírito de Deus. Eu sou pobre do reino de Deus, me dê o reino de Deus. Eu sou carente dele, pobre, mendigo, carente, me dê isso. Eu quero o reino de Deus. É a tal coisa boa que nós vimos no final do discurso. É isso que ele quer te dar. Repare que o discurso começa falando desses que pedem o reino de Deus, desses que são carentes e imploram o reino de Deus. Chega até de falar no outro versículo, no segundo: bem-aventurados que choram por causa de Deus. Chora, chega a chorar, um pedido que chega a chorar. Eu não quero mais nada, eu quero Deus. O choro não é porque chora aqui no mundo. Por enquanto fica assim: ah, coitado daquele que está chorando, Deus vai cuidar de você. Não é? Se o cara perde o dinheiro, perde a mulher, perde o carro, tudo aí ele chora. Não é esse tipo de choro.
Por enquanto deixa a interpretação assim para que as pessoas se consolem, tenham um conforto. Mas o que ele está falando é desses que choram por causa do Espírito de Deus. Porque amam a Deus, porque querem Ele, porque querem se unir. E por causa disso choram. Só. É o caso de Santa Teresa de Jesus, que chorava porque queria, estou falando de Santa Teresa de Jesus, que chorava porque queria o reino de Deus. Então, quando ela se afastava do encontro crístico, ela chorava, ficava triste, e dizia que era uma noite de trevas, uma noite sem luz, uma noite sem estrelas, porque não tinha mais o seu amado. Agora, repare, então o texto começa falando do reino de Deus. Agora, então, nós temos que vir aqui. Então, a conclusão tem que ser o reino de Deus. Aliás, todo o discurso, todo o capítulo 5, 6 e 7, são as bases, as leis, para a gente entrar no reino de Deus. E o reino de Deus não é um espaço físico. Ninguém vai para esse espaço físico chamado reino de Deus. Não existe esse espaço físico. É algo que nós estamos construindo. O reino de Deus já está dentro de nós. Nós temos que colocar ele para fora. E quando a gente colocar ele para fora, a gente vai ser bom, vai ser honesto, vai ser sincero, vai amar o outro, vamos criar um mundo feliz. Agora, por enquanto que eu fizer isso sozinho, só eu serei sempre um mártir. Todo o evangelho para um sozinho, ele será um mártir. Toda pessoa que é boa, toda pessoa que ama o inimigo, toda pessoa que dá tudo que tem aos pobres e não pede nada em troca, toda pessoa que quando te der uma bofetada você vira o rosto, toda essa pessoa que faz isso é um mártir. São os santos todos que passaram aqui e partiram da terra assim como mártires. Sempre foram perseguidos. Então, quando que isso vai ter uma tranquilidade? O santo vai viver feliz, quando todo mundo for santo. O reino de Deus só funciona quando todo mundo tiver a mensagem do reino de Deus. Basta ter um bandido que o reino de Deus não funciona. Porque quando todo mundo disser, eu dou tudo que tem, a minha casa fica aberta para todos, se basta ter um, ele vai roubar tudo de todos. Tá certo? Então o que Jesus está falando é, primeiro, o reino de Deus é algo, para funcionar, é coletivo. Todo mundo tem que ser assim. Agora, nós não vamos esperar essa coletividade ser alcançada. Nós temos que lutar para a concretização dela. E aí é algo individual. Isso, aí você fala assim, mas então por que existe isso? É que com a nossa queda espiritual, nós que vivíamos na harmonia e caímos espiritualmente, agora ficamos assim, divididos, ignorantes e sofredores. E agora, a evolução, ela não é coletiva, a evolução é individual. Depois que a gente evolui bem, é que a gente já está começando a perceber que a evolução é coletiva. Aí a gente quer fazer um mercado comum europeu, a gente quer fazer a união dos países do Mercosul, não é isso? Nós queremos viver em sociedade, em unidade, mas nós precisamos de lutar muito, e a luta foi individual. Por isso que a evolução é individual, porque o homem criou uma barreira chamada do egoísmo. E o egoísmo faz até com que você, na hora de evoluir, vai sozinho. O outro não quer, você vai sozinho. E por causa disso, porque ele vai começar a viver aqui nesse mundo, que é tudo às avessas do reino de Deus, as coisas do reino de Deus, ele vai ser perseguido. Porque o mundo não concorda com aquilo que ele faz. Quando ele começa a amar o outro, amar o inimigo e tal, o mundo vai dizer, esse é um bobão, esse é um boboca, e por causa disso nós temos que explorá-lo, nós temos que roubar dele, até ele aprender. Mas por que ele vai aprender a ser mal? Porque aqui na vida vence o mais esperto. É a lei de Darwin. Como é a lei da evolução aqui? Vence o animal mais forte. O animal mais forte é o que mata o outro, é o que come a carne do outro. Só que no reino humano, nós continuamos com esse instinto animal. E nós temos que reverter isso, largar esse instinto e viver o do reino de Deus. Só que para fazer isso, igual no reino animal, a luta é individual, você vai fazer sozinho. E quando você começa a ser bonzinho, viver as coisas do reino de Deus, você vai apanhar muito e vai ser mártir. Só que a humanidade vai gradativamente consertando.
Hoje, nós já estamos bem melhores do que anos antes. Hoje nós já estamos bem melhores do que séculos antes. Hoje nós já estamos bem melhores do que milênios antes. Hoje nós estamos bem melhor do que milhões de anos antes. A evolução está se fazendo. E um dia, todo mundo vai ser bonzinho. Aí o reino de Deus vai estar implantado. Então, não vamos imaginar o reino de Deus como um espaço que existe. Que a gente chama de céu. O céu é algo que nós estamos construindo. Tanto que nesse mesmo sermão, que começa assim, bem-aventurado aqueles que mendigam ou pedem o Espírito de Deus, lá tem uma frase, e eu quero que vocês relembrem a frase comigo. Bem-aventurados os mansos, porque eles, os mansos, herdarão a terra. Então repare que não é algo que você vai lá para um céu distante. Nessa mesma bem-aventurança está dizendo que você vai herdar o quê? A própria terra. É aqui mesmo que vai acontecer o reino de Deus. O reino dos céus é aqui mesmo, quando nós aprendemos a viver em harmonia. E quais são as bases para vivermos em harmonia aqui mesmo na terra? É o discurso do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7, que hoje é a conclusão. Só que ele está contando aqui que para a gente viver esse reino dos céus, entrar para a porta do reino dos céus, primeiro, é apertada a porta. E aqui ele está falando daquela porta que entra na cidade, sabe aquela porta grande da cidade? Ou a porta que você vai, por exemplo, no caso clássico, quando você chega em Petrópolis, logo você chega em Petrópolis, tem um portal enorme, e aí aquele portal é bem-aventurado, bem-vindo à cidade imperial de Petrópolis. Aí você passa pelaquele portal e pega uma estrada para entrar para Petrópolis. E por sinal, até a estrada é bem apertada e bem engarrafada. Mas, voltando aqui para a nossa colocação, ele está falando desse tipo de porta. Para você entrar numa porta que vai pegar a estrada, que vai te conduzir para onde? Para o reino de Deus. Então a tal vida aqui, no discurso inicial, lá na primeira frase, do bem-aventurados que mendigam o reino de Deus, o Espírito de Deus, é essa vida, o reino de Deus. Para nós vivermos o tal reino maravilhoso, de harmonia, de felicidade, nós temos que passar por essa porta. A porta é apertada e o caminho é estreito. E a gente pode perguntar assim, mas Jorge, que caminho é esse que me leva ao reino de Deus? Ou que me leva a uma vida diferente? Então esse caminho não é um caminho que ele chama aqui apertado ou estreito, não é um caminho físico, já que o reino de Deus não é uma coisa física, é algo que nós estamos construindo, é um reino de harmonia. O problema não é de um espaço geográfico, e sim de uma grande fraternidade, de um espírito de fraternidade. Então esse caminho estreito é um tipo de vida. Então você tem que fazer uma opção. A opção é essa porta. A opção já é estreita, porque você já logo vai dizer isso. Coloque na cabeça. Se eu for querer viver agora o reino de Deus antes dele estar aqui, vou me dar mal no sentido da vida daqui, porque eu vou viver como cordeiro no meio de lobos. O reino de Deus é reino de cordeiro, de gente ordeira, e aqui na terra só tem lobo. Então quando eu fizer a opção, é a porta, é a entrada, quero fazer essa opção de ser cristão, verdadeiramente cristão, cumprir o que Jesus falou. Fiz a opção. Essa opção já é apertada. Já sei que vou ser mártir. Aí você fala, mas então qual é a graça de ser mártir? Se você vai optar por ser mártir, qual é a graça? Só tem um jeito. Primeiro, você vai resolver a tua vida espiritual. Você pode ser mártir, muito bem, mas vai ser alguém com acesso ao reino de Deus. Ótimo. Muito bem. Só que vai ser mártir.
E qual é a outra vantagem? Além de você já antecipadamente, no sentido espiritual, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, você já conquista o reino de Deus. Vai ter que ser feliz fora daqui. Tanto que o santo é feliz quando morre, quando desencarna, pelo martírio, pela perseguição. Mas tem uma outra coisa. Quando ele faz isso, ele acaba arrebatando pessoas. Ele vai fecundar a terra. Todo santo, ele fecunda a terra. Ele joga as sementes aqui. Reparem a carta 12 do tarô. Todos vocês são estudiosos do tarô, então vocês estão lembrando a carta 12. A carta 12 é a carta do sacrifício. Há um homem que está crucificado, pendurado não é um enforcado. Ele está enforcado, crucificado, está pendurado numa árvore de cabeça para baixo. Muito bem, olha o próprio nome da carta, o enforcado, ou o sacrifício. Mas se vocês olharem a carta do tarô, ele que está enforcado de cabeça para baixo, da cabeça dele sai uma porção de moedinha fecundando o chão, moedinha de ouro. Ou melhor, ele sai daqui Marte, ele sai daqui sacrificado, ele sai daqui enforcado, mas ele deixa um resultado. Mas que resultado o santo deixa para nós? O santo deixa um resultado. Igual a carta do tarô. Você utiliza o tarô para jogar. O tarô é um jogo. O tarô é uma carta de baralho. Né? O tarô é um baralho. Por enquanto que você só quer se divertir, você pega o baralho e vai jogar. Aposta, brinca, toma uns negócios, vai jogando carta e vai se distraindo. Ganha, perde, aquele negócio. Tá certo. O dia que chega alguém mais esperto, ele começa a refletir na carta e percebe que ali é uma mensagem espiritual que está nas cartas. Aí aquele sozinho se liberta, os outros ficam no vício do jogo, mas vai perpetuando a mensagem. Veja, vocês poderiam, mas me dá um exemplo assim mais prático, de alguém que saiu daqui sacrificado e que fecundou a terra. Francisco de Assis. Francisco de Assis chegou, viveu a mensagem da pobreza, da castidade e da obediência, viveu plenamente o Evangelho e saiu daqui sacrificado. A própria ordem o traiu, todo mundo se voltou para dinheiro. Muito bem, ele saiu daqui sacrificado, crucificado, literalmente. Muito bem, abandonaram a ordem dele. A ordem dele que tinha o princípio da pobreza, hoje é a ordem religiosa mais rica do mundo. Tudo bem, tudo bem. Mas São Francisco ficou aí, há 800 anos que ele é conhecido. 800 anos que a gente repete a oração dele. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. A gente compra santinho de São Francisco, a gente visita Assis, vai lá, fica lá, gasta dinheiro e vai ouvindo a história dele, tá certo? No dia 4 de abril, de outubro, levamos os bichinhos para serem abençoados. Aí o padre jogava a venda nos seus bichinhos, aí você sabe, bom, o bichinho agora está protegido por Francisco de Assis. Você vai na missa do São Francisco. Ah, você também vai na procissão dele, aí pega o santo, dá uma volta com ele pela cidade. Bota ele, né? A única vez que você carrega ele. Aí dá uma volta, bota ele no andor, dá uma caminhada, vão os dois quarteirão, não vai muito longe, que é cansado, pesa. Mas você vai dar uma volta, já se distrai e bota ele lá no mesmo lugar. São Francisco, bota ele lá no altar. Santo só presta para ficar onde? No altar. E a gente visita ele uma vez por ano. Ou quando está com problema, lembra dele. Porque a gente só lembra de São Francisco quando está com problema. Ah, eu estou com problema tal. São Francisco, falei, proteger. Eu te aguentei na procissão, te carreguei. Né? Fui lá, botei florzinha para você e acendi vela para você. Ainda botei um din-din lá no gasofilaço. Então, São Francisco, me ajuda. E a gente só lembra dele quando está com problema. No dia da festa, nós vamos numa de dar uma troca. Te carrego com uma volta na cidade, te dou um dinheirinho, te dou uma vela, e coisa que ele nunca queria, nada disso. Né? Nem dinheirinho nenhum, mas você pode olhar. E na própria local onde que tem mais de São Francisco, tem um copo. Ele mesmo que dizia, não bota a mão no dinheiro em lugar nenhum que São Veneno. Agora repare, então qual foi a vantagem dele? Então parece que só foi vantagem para ele. Porque só ele se libertou. Bom, isso é garantido. Foi vantagem para ele. Foi um sacrifício, foi um enforcado que se libertou. E ele adquiriu o reino dos céus antecipadamente. Nós ainda não adquirimos isso. Mas nós ficamos com a história dele. Todo mundo tem a história de São Francisco.
Todo mundo conhece a história de São Francisco. Está no cinema, está nos livros, está no teatro, está nas músicas. A história ficou. E é bom você for com a história, porque quando um resolve mudar, então tem mais um, que foi Santo Antônio. Aí tem mais um, que foi fulano de tal. Aí tem mais um, que foi o Dante. Aí tem mais um, que foi... Aí tem uma meia dúzia por aí, que por causa da história dele se libertou. Tá certo? Santa Clara, pronto, foi junto. Não é assim? Então qual é a vantagem do santo? Ele se liberta e ele deixa a história dele. A gente vai ficar repetindo. Nós já estamos repetindo a história dele, visitando as coisas dele há 800 anos. Qualquer hora a gente é fisgado e cai. Agora, quando eu for fisgado, eu tenho o roteiro pronto, a história dele. Como ele fez? Ah, foi assim. Ah, então já tem o caminho. Tá pronto para mim. O que é a vantagem do santo? O santo é o desbravador. O santo é o bandeirante. Como é que é o nome do bandeirante nosso principal? Fernando Paz Leme, né? É isso? O bandeirante nosso aí, que desbravou as nossas terras. Então ele pegou o nome do Fernando, né? Paz, Fernando Paz. Esqueci. Oi? É isso? Então ele vai, desbrava a terra. Então nunca se tinha entrado lá naquele mato. Ele vai na frente. Então ele chega lá, ele é o corajoso, ele é o que desbrava o caminho, prepara o caminho, e depois o bandeirante todo mundo vai atrás. Né? É chamado, olha o nome, bem claro, entradas e bandeira. Aí ele entrou, chegou lá, montou a cidadezinha, botou no terreno. Agora já está no caminho, já está pronto, todo mundo vai atrás. E ele dá uma dica, venham, aqui tem esmeralda. Ele não procurava a esmeralda, até mandou matar o filho por causa da esmeralda. Aqui tem esmeralda. Aí o olho grande, todo mundo vai naquele caminho. E com isso, o país foi povoado. Mesma coisa o reino de Deus. Você tem que ir para o reino de Deus. É um tipo de vida. Então Francisco sai daqui, ele resolveu a vida dele. Ele foi mártir. Nós não resolvemos. Mas nós já gostamos de São Francisco, nos simpatizamos com ele. Por enquanto é uma troca de interesse. Eu gosto de São Francisco porque ele me dá alguma coisa. Depois eu coloco no leite, cuida dos meus filhos, me dá isso, me dá aquilo e tal, eu faço alguma coisa por ele. Tudo bem. Agora, depois, quando eu quiser fazer da minha vida um propósito, aí eu já tenho a história pronta. Aqui o mapa, já está aí o caminho pronto. Então a porta nada mais é do que o propósito. Resolvi, é estreito, porque logo em pensar, quero levar uma vida como São Francisco. Pronto. Já fica logo estreito. Você é pobre, eu não vou mexer em dinheiro. Não, eu já não estou mais gostando. Você é pobre, vou mexer em dinheiro, não vou isso, vou aquilo, não dá uma roupa só. Aí já não me interessa. Por isso que é estreito. Quando você assume, já é estreito. E além de assumir, eu quero esse tipo de vida, essa é a porta, você vai começar a viver aqui. É o caminho, é o tipo de vida. O caminho é o tipo de vida. E esse tipo de vida, por enquanto que você viver, você vai sofrer, vai levar pau lá. Não tem um santo que, ao tomar essa decisão, que é a porta estreita, não passou por uma vida difícil. Aliás, Jesus até já dá uma dica, e está lá na conclusão das chamadas bem-aventuranças, na 8ª bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Quer dizer, resolveu viver o cristianismo, você vai ser perseguido. E como é que você sabe se você está vivendo bem o cristianismo? Você pensa assim, eu sou perseguido? Não, minha vida está legal. Eu tenho amigos, tenho uma opção de coisa, está tudo bem. Então você já não é cristão. Estranho isso. Muito duro. É muito confuso para quem quer levar vantagem. Por isso que, ao tomar a decisão, já é uma decisão complicada. Vamos imaginar, São Francisco era rico, tinha tudo. O pai cuidava de uma loja de fazendas de alta moda. Era burguês, cheio de dinheiro. Muito bem. Ele resolve tomar uma decisão. Não quero mais nada, vou casar com a dama pobreza. A decisão, a entrada nesse caminho foi apertada. E tanto que na primeira vez que ele vai pedir comida pela cidade, ele não tinha nada, tinha até de pedir comida. As pessoas diziam, seu maluco, seu lelé da cuca, por que você não vai procurar lá com teu pai? Tu não tinha tudo lá, tu tá doido? Tu é maluco? Até o irmão dele ria dele, ô maluco. Porque ele estava sem roupa de frio, o irmão estava agasalhado, passava e ria, debochava dele.
E as pessoas diziam, por que você abandonou tudo? Você é doido? Você não tem lá tudo na casa do teu pai? Quer dizer, agora eu vou ter que tirar da minha casa, é um menino mimado, vou tirar da minha comida para dar para você, quando você tinha tudo em casa, melhor do que eu tenho. E agora eu vou ficar com menos carne, vou ficar com menos comida, com menos legume para dar para você, porque eu tenho um capricho. Ficou lelé da culpa. Tanto que ele teve que sair da cidade. Ele foi para Pod e Bugistônia, uma cidade mais afastada, onde ele não era conhecido, e chegou lá e pediu comida para sobreviver. E quando ele chegou lá, ele foi recebido com esse gesto de boa gente. Ô boa gente, ô gente boa. Eu sei que eles saudaram. Aliás, até hoje tem essa saudação nessa cidade de Pod e Bugistônia. Quando nós estamos chegando na cidade, as pessoas aparecem nas janelas e falam para a gente, gritam para a gente, ô gente boa. Gente boa que agora é turista, né? Mas São Francisco não levava apenas a sinceridade dele, e foi recebido como gente boa. Foi a primeira cidade que aceitou. Então, ao tomar a decisão, pronto, já é a porta estreita. E aí você vai começar com um tipo de vida, e por enquanto você tiver esse tipo de vida, você vai ser perseguido, e no final você vai sair pelo martírio. Na hora que Gandhi decidiu amar os indianos e mostrar para os indianos a mensagem de amor, foi apertado isso na vida dele. Ele, por enquanto que viveu aqui, sofreu e no final levou 3 tiros no peito. Acabou. A porta é estreita e a vida toda que você vai levar não vai ter folga. Por que não vai ter folga? Porque o mundo daqui é completamente diferente do que esse que você está vivendo. Não é interesse para esse mundo o seu tipo de vida. Porque se você conseguir contagiar muito, você arrastar muita gente, você imagina, é um desfalque tremendo desse mundo. Esse mundo que vive desses interesses egoístas, econômicos, de mentira, de falsidade, de dor, de engano, de roubalheira. Então, não é interessante. É o próprio atrito da vida. E aí o texto coloca bem claro. Quando você decide viver essa vida, é difícil, por toda a tua vida o caminho vai ser apertado, e são muito poucos que entram nela. Quantos que já entraram nesse reino de Deus? São Francisco, né? Aí a gente vai contar, fulano, é muito pouco. São muito poucos que são exemplos para a gente. Tá certo? Aliás, tem muito até que diz que vai entrar, cria projeto, entra nessa vida apertada, nessa porta apertada, diz que vai viver, no meio do caminho desiste. No meio do caminho desiste. Aliás, o Evangelho já até fala, se você for construir um projeto, vê se tem bala para chegar até o fim. Porque não adianta você querer construir algo que você não tem capacidade. Porque santo também não se faz de um dia para outro. E não é fácil você decidir viver assim e começar a viver assim e vai levar bordoada, vão tomar o teu dinheiro, vão te chamar de louco, de maluco. Dia 11 de abril, pelo menos eu estou marcando ali com o presidente, agora com o Val, nós estamos lançando o nosso livro, o nosso novo livro aqui, chamado Bezerra de Menezes na Intimidade, Os Amores e o Doce Aconchego do Lar. E vocês vão ver, nós vamos mostrar isso em foto, em figuras, são cerca de 40 figuras, pretendo, pelo menos o que está aqui na minha cabeça, mostrar para vocês o quanto que ele sofreu. Ele chegou a dizer, olha a frase, olha o Bezerra de Menezes dizendo, eu já vou adiantar para vocês sobre isso. Ele chegou a dizer, o que hoje eu estou sofrendo na perseguição política, devo ao que eu fiz no meu passado. E só assim eu entendo, porque querendo levar uma vida honesta na política, sou tão perseguido. Estou pagando hoje o que fiz de errado no meu passado. E vocês querem saber o quanto é meu sofrimento? Não sei se eu já falei essa frase aqui na semana passada, mas senão eu volto a repetir. Ele vivendo mais de 20 anos na Câmara Municipal como ele viveu, chegando a ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro, naquela época não era esse título mais,
só para a gente entender, ele chega a dizer que respirar o ar da Câmara Municipal, só uma alma pequena ou de interesses materiais sente prazer em respirar aquele ar. É sufocante. Eu falei isso aqui na semana passada? Não? Diz ele, é sufocante. Vocês vão ver lá no livro a citação correta. É sufocante. Respirar o ar da Câmara Municipal, só uma alma pequena, mesquinha, consegue viver naquele ano onde que as pessoas só buscam interesse, ganhar. E ele dizer, sou o vereador mais procurado entre a população fluminense. Sou o mais procurado. E a maior parte da população só vem também para pedir interesse, coisa pequena, mesquinha. Não é um trabalho, não é uma comida, quase sempre também é para ganhar fácil, lucrar fácil. É algo que cheira mal, fede. A respiração deixa a alma sofrer. Ele falou, vivi 20 anos assim. 20 anos. Até para os ricos eu não dizia o quanto eles tinham de pagar no consultório. Sempre pagaram muito pouco. Então, depois que você decide, o teu caminho é apertado. E só poucos fazem isso. Então você deixa o exemplo. Aí você deixa o exemplo, aí vem um camarada e começa a escrever a letra dizendo, só eu já escrevi 4. Não é isso? Só eu já escrevi 4. Aí, mas já está fazendo aqui muito tarde, né? Mas já estou escrevendo. Daqui a pouco eu vou ficar tão enrolado com isso que vou começar já a viver um pouquinho, entendeu? Ou então vocês já vão ficar me olhando, ó, isso que você está falando aí, ou o que está fazendo, somente o que está fazendo é diferente do que eu estou dizendo. Aí a pessoa começa ficando sem jeito, daqui a pouco não vai ver, já está bezerrando por aí. Mas é lento. Então, por isso que ele está falando, entrar por essa porta apertada, passar a vida toda nesse caminho ao contrário, respirando mal. Todos que passam por você só querem saber dos interesses materiais. Tudo dava errado na vida de São Francisco. As pessoas que chegavam das autoridades eram para se dar bem. Somente quando ele ficou famoso. Olha, a tal ponto, que São Francisco teve que ser enterrado na igreja de São Jorge, que hoje é Batista de Santa Clara, porque queriam roubar o corpo dele para dividir pedaços para fazer relíquia. Relíquia, o que é? Vantagem. É assim que o mundo faz. Por isso que diz o texto, são poucos que entram daqui. Agora, viver essa vida daqui do mundo, de golpe, ou de vida fácil, tranquila, isso aí é larga. Tomar essa decisão para viver bem, se dar bem aqui no mundo, é uma coisa larga. O caminho é largo, não tem problema. E muitos escolhem isso. Muitos escolhem. Viver nesse formato do mundo, bem natural. Vocês viram essas pessoas que estão fazendo esses golpes aí no hospital pediátrico do Fundão? Mas eu não quero nem falar do golpe em si, nem das pessoas em si, porque elas não foram julgadas. E merecem, por causa disso, até serem julgadas no nosso respeito. E depois seriam irmãos nossos. Mas, e a gente não sabe no lugar dele o que a gente fazia daqui a outro. Mas o que eu quero dizer, e aí, isso sim é importante para a palestra, é a forma de falar. Mas isso é o normal, mas isso é o natural, todos fazem assim. Pronto. Esse que é o tal do lar. Você está adaptado. Né? Você nem sofre que é o problema da respiração na Câmara Municipal. Você está adaptado àquele ar sufocante. Você nem percebe que é sufocante. Aliás, você acha muito bom. Você está trancado no corpo, sem respiração, mas está satisfeito porque não acertado no outro. Então, essa é a porta lá. E diz o texto, muitos entram daqui. Bom, muito bem. Só que eu disse para vocês que essa é a conclusão do discurso do Sermão do Monte. E nós dizemos que o Sermão do Monte começa com Jesus se elevando e subindo o monte para dar a ideia de que eu também tenho que subir se eu quero entender esse sermão. Então agora nós vamos sair desse lugar comum, que eu não falei nada de especial até agora, e vamos subir um pouquinho a nossa mente. Vamos elevar um pouquinho a nossa mente.
para tirar uma conclusão agora mais lógica para o nosso dia a dia, já mais prática. E aí nós temos que ir para a nossa última palestra. Porque na nossa última palestra, o versículo foi o número 12. E esse que nós estamos estudando são os versículos 13 e 14, que conclui. Então, o que falava o versículo 12? Que nós dizíamos aqui na vez passada, e só estudamos um único versículo. Lembrando a vocês, o tema da semana passada foi sobre a lei áurea. A lei áurea, que nada mais é do que faça ao outro aquilo que queres que o outro te faça. Lembra disso? Lembra? E aí nós dizíamos que qual foi a diferença desta lei dada por Jesus para os outros? E nós falamos, Aristóteles já falou desta lei áurea, Confúcio já falou, no livro de Tobias falou também, no livro de Dade, que é um livro cristão, também falou. Falamos que Hilel, um grande pensador da escola mais famosa do judaísmo, também pensou nesta lei áurea. Só que eles apresentavam ela de forma negativa. E a forma negativa era: não faça ao outro aquilo que não queres que o outro te faça. Repare que você só limita a frase aquilo que você não gosta. Quer dizer, eu não gosto de tal coisa. Se eu não gosto de tal coisa, eu não vou fazer para o outro. Porque o outro não vai fazer comigo. Então eu estou limitado no que tem de menor. Quando eu uso a frase no sentido negativo, e não vamos botar o negativo aí no sentido de ruim, mas o negativo no sentido do limitador, observem a frase, é importante isso, eu estou limitando. Não faça ao outro aquilo que você não gosta que o outro te faça. Então o tema só gira em torno daquilo que você não gosta. O tema não fala daquilo que você gosta. Aquilo que você gosta, que você pode fazer ao outro. A frase não é usada assim. Então quando você pega em Aristóteles, quando você pega em Confúcio, quando você pega no livro de Tobias, quando você pega na grande escola judaica do século antes de Jesus, que é de Elil, a escola de Elil, o pensamento é negativo, limitador. Quando eu falo negativo, no sentido de limitar. Apenas eu não vou fazer o outro aquilo que eu não gosto, mas não digo que eu tenho que fazer o outro aquilo que eu gosto. Por isso que limita. Jesus já apresenta de forma positiva, aí já é genialidade. Eu já dizia na semana passada que nem cabe a gente fazer isso, comparar essas outras formas limitantes de falar e dizer que Jesus é genial, porque eu estaria comparando com eles com essa mente, e não tem comparação. Mas como eu não tenho uma outra palavra aqui, como eu dizia da outra vez, vamos botar Jesus como genial. A genialidade está na apresentação positiva da frase: faça ao outro aquilo que você quer que te faça. Logo, é qualquer coisa que você gosta, eu já tenho que fazer para o outro, tá certo? E é só fazer para o outro aquilo que eu gosto. Não envolve coisa que eu não gosto. E aquilo que eu gosto, eu tenho que fazer. Na fase negativa, eu só não faço para o outro aquilo que eu não gosto. Agora é o que eu gosto. Repare que há uma amplitude, há uma ampliação da frase. É genial. Só que nós aqui contávamos que há uma frase lá na frente de Jesus, bem lá na frente, que nós não estamos estudando, que está no Evangelho de João, e que ele pede, e dizendo, agora já não é mais uma frase conhecida, já não é de Tobias, já não é de Confúcio, já não é de Elil, já não é de Aristóteles, não. É nova, é um pensamento novo, completamente novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar ao próximo como a si mesmo. Vai além do amar ao próximo como a si mesmo. Porque quando eu digo, na lei áurea de Jesus, no sentido positivo, faça ao outro aquilo que eu quero que o outro me faça, e eu falo, o amor eu gosto de receber amor, então eu tenho que amar o outro.
o amar como a si mesmo, Jesus a apresenta de forma mais ampla. Amar dos outros como eu amei. O modelo é ele. Aí já não é mais como eu quero amar. E o modelo como ele amou, a gente já não gosta. Porque como ele fez é porta estreita. Eu já sei que eu tenho que ir até a cruz por causa do outro. E fazendo aquilo que ele fez, da forma que ele fez, o meu caminho vai ser estreito. E eu vou ser, não só passar por uma porta estreita, vou passar uma vida estreita e no final vou sair enforcado. Seguir Jesus é passar por uma porta estreita, passar uma vida de dificuldade e sair enforcado. Não tem outra solução. Então repare que a tal da lei áurea em Jesus me leva a essa porta. É complicado. Mas voltando, eu disse que eu ia trazer uma solução clara, prática. Aí Jesus diz assim, da forma positiva: faça ao outro aquilo que quereis que o outro te faça. Uma forma mais ampla. Só fazer para o outro coisa boa, aquilo que você gosta. Essa é a lei áurea e que é a conclusão desse versículo. Mal que Jesus acaba de falar isso, começa a frase de outro. Então, existem dois caminhos, existem duas portas. Uma entra poucos, outra entra muitos. O que você quer? Qual o caminho que você quer escolher? Qual a porta que você quer entrar? Termina logo em seguida da lei áurea, do faça ao outro aquilo que quereis que o outro te faça. Quer dizer, no exato momento em que você resolve seguir a lei áurea, do fazer ao outro aquilo que você quer que o outro te faça, essa já é a opção da vida, essa é a porta. Então qual é a porta? É a lei áurea. Qual é o caminho? Viver a lei áurea sempre. Fazendo isso sempre, não é hoje. Hoje eu vou fazer assim. Fazer sempre. Tomar a decisão de seguir a lei áurea é entrar na porta. E o caminho é seguir a lei áurea sempre. Mas Jesus explica. E ele explica o que é que eu tenho que fazer para o outro que seja bom, que é aquilo que eu gosto. O que é bom, que eu gosto? E aí por causa disso eu faço o outro. Aí ele é bem didático, nós vimos na semana retrasada. Uma pessoa que pede pão não ganha pedra. Uma pessoa que pede peixe não ganha serpente. Uma pessoa que pede ovo não ganha escorpião. E Jesus fala com precisão matemática, porque é todo que pede recebe, é todo aquele que busca acha, todo aquele que bate a porta se abre. Aí é a tal da porta que vai se abrir. Agora, e é automático, ele diz que não tem falha. E nós explicávamos aqui da forma em que não tem falha. Qual era? Qual é a certeza de que eu reencarnando aqui vou receber pão, peixe e ovo, e não ao contrário, pedra, serpente e escorpião? Qual a certeza matemática que eu tenho? Do que pede, recebe, busca, acha, bate a porta se abre. Qual é a certeza? E Deus não podia falhar nessa matematicidade, porque nós somos filhos dele. Ele não podia nos jogar nessa furada. E diz Jesus, é matemático. Todo aquele que pede, recebe. Então, a fórmula que amarra isso se chama. Ou quando a gente reencarna aqui, o papai e a mamãe da gente já gostava muito da gente de outras vidas passadas. E nos ama, e dá tudo que a gente pede. A criancinha chora, ela vai lá correndo, dá para ela o pãozinho, dá para ela o leite, dá uma mamadeira, troca a fraldinha, cuida de tudo. E, inclusive, dá tudo que ele pede. E mais ainda, quando ele já sabe falar, faz tudo também por aquele menino, vai trabalhando, pega o trem cheio, vai para lá, para cá, ganha pouco, procura emprego, vai para ganhar um dinheiro para botar ele na escola, para comprar um remédio, para levar para o hospital, para cuidar disso, para dar um brinquedo, para dar depois uma roupa nova, para fazer a vontade do filho. Mas só faz se tiver o amor. É o amor que você já convive com aquele espírito há um tempão que faz essa matemática dar certo. E você não sabe por quê. Ontem, uma pessoa que eu conheço, casada comigo, disse assim para mim, ela estava saindo de casa para buscar o Pedro porque estava chovendo.
meu filho. Eu estava saindo de carro, vou buscar o Pedro. O vizinho perguntou, qual a idade do seu filho? Eu não vou falar. Eu vou falar que é mó furada. Dizer que ele tem 20 e tantos anos, eu vou pegar para o espelho no chute. Certo? É ridículo. É isso, é amor de outra vida. Se não tem amor, você não vai. Pronto, acabou. E não adianta querer falar o racional. Olha o homem querendo ir para o racional. Qual a idade do seu filho? Pouco importa, eu amo. Acabou. Não se mete, é amor. Ou você tem amor de outra. Agora poderia não ser amor. Poderia o Pedro ser um intruso. Alguém negativo do passado, em que pai e mãe odeiam ele. Qual é a garantia matemática de que se ele pedir pão, não vai ganhar pedra? Pedir peixe, não vai ganhar serpente? Pedir ovo, não vai ganhar escorpião? Qual é a garantia de Jesus de dizer? É matemática. Todo que pede, recebe. Todo que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta se abre. Matemática é o instinto. Aí não sabe por que é instinto. Um instinto de pai. Tu não sabe porque o pai não gosta dele matar comida para casa, não vai trabalhar. Tu não sabe porque a mãe acorda de madrugada para dar o peito para o menino. Não gosta. Mas se por acaso esse instinto não funcionar e o ódio for superior, vai funcionar uma outra lei que garante: todo que pede, recebe. Todo que busca, acha. Todo que bate, a porta se abre. Qual a lei matemática que vai fazer com que isso dê resultado? Que ele vai ganhar o tal do peixe, vai ganhar o pão, vai ganhar o ovo, ou melhor, os meios de sobrevivência. Se os pais, se o instinto não conseguir frear a antipatia e não tratar bem, não cuidar bem, não amparar, entra o aparato judicial. O aparato judicial é a forma de botar os pais no escanteio. Tanto que aqui o pai vai preso porque não paga a pensão alimentícia, a única pessoa que vai presa aqui no mundo é esse. Então você vai na hora preso. Então é a garantia judicial para fazer a coisa cumprir. E se ele não tiver, ele bota na cadeia. A mãe também toma a guarda do filho e bota a guarda para ser judicial. E está garantido pela guarda judicial, na merenda escolar, o tal do pão, o tal do peixe, o tal do ovo. A vida funciona. Aí dizer Jesus, é matemática. Antes não tinha a justiça para isso. Aí tinha as obras assistenciais. Sempre teve Santa Casa da Misericórdia, asilo tal, asilo vovó, Anjo da Maria, não sei o quê. Tá certo? Educandária Santa Filomena, que minha mãe tinha, só órfãos de 3 a 10 anos. Então essas coisas acontecem. Agora não há nem mais necessidade de orfanato. Aliás, a própria justiça acabou com o orfanato. Ela coloca no lugar o aparato. Ou a família cuida, e é lei, botou o filho na escola, vai preso, isso aqui. A lei, ou então aí o aparato, ó, o serviço social e tal. Então é matemática. Ou funciona por amor, ou funciona por instinto, ou funciona agora porque a lei já foi implantada para criarmos as bases da nova civilização, o aparato judicial para que aquilo seja garantido. Muito bem, agora você tem os meios de vida. Mas existe uma outra vida, que é a vida espiritual. Esse meio de vida aqui na Terra hoje já está garantido. Esse meio de vida. Hoje já tem aí o Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Creche, Bolsa Volta, tem tudo. Tem bolsa que não acaba mais. Então esse meio hoje já está garantido. Agora, Jesus está dizendo que existe uma tal vida maravilhosa, divina, espiritual, a tal vida espiritual que a gente pode ganhar. Aí continua o texto, ainda baseado no pedir e receber, no buscar e achar, no bater a porta se abrir, que é a segunda parte. Aí entra um quarto fator. Primeiro fator, o amor das vidas passadas. Segundo fator, um instinto maternal e paternal. Terceiro fator, aparato judicial. Agora um quarto fator que vai mexer antes de tudo com a vida divina, com a vida espiritual de Jesus. Se a gente é mau, se nós somos atrasados e já fazemos as coisas funcionarem, se a gente é mau, a palavra é mal usada por Jesus por o da ideia de doente. Se nós já somos lelé, se nós somos maus, se nós somos perturbados,
e já fazemos a coisa acontecer, ou por amor do passado, ou por instinto, ou por justiça. E justiça nada mais é o nível de sociedade de um povo. E se nós temos leis assim, judiciais, é porque nós já estamos nesse nível, já pretendemos ir para este nível. Há também um quarto fator que vai mexer com a vida espiritual de Jesus. Se nós somos maus e já defendemos a vida, imagina Deus que é bom. Agora ele abre um outro espaço. Então Deus que é bom, não é como a gente, que tem um amor curto de vidas passadas, ainda muito interesseiro, mais amor, ainda muito egoísta, mais amor, ou instintivo, ou justiça. Você imagina Deus que é bom, nele só há bom, de Jesus, por que não pedir a Ele? E aí é automático. E da mesma forma que você pede pão, pede peixe, pede ovo, não ganha a serpente, não ganha o escorpião, não ganha a pedra, é automático. Assim também em Deus é automático. Ele não dá o seu espírito por medida, ele tem tudo, ele quer te doar tudo. Por que não pede a Deus? Aí diz Santo Agostinho, e Deus tem muito mais vontade de nos dar do que a gente lhe pedir. Se nós soubéssemos que Deus quer nos dar muito mais do que a gente tem até para pedir, porque a gente nem sabe pedir, apenas Ele quer nos dar. E por que Ele quer nos dar? Porque nele funciona o instinto? Não. Nele funciona a justiça? Não. Nele funciona o amor de vidas passadas? É um tempo muito curto. Em quantas vezes a dona Regina já vem amando o seu filho em outras vezes? 5, 6, 10, pouco. Ela já o ama há 1000 anos, há 500 anos, há 2000 anos, é pouco. O amor divino não tem tempo, não tem limite, ele nos ama sempre, sempre nos amou. Como nós sempre existimos, porque não há tempo, ele sempre nos amou. Então não pode ser comparado a extensão do amor dele com aquela extensão de mãe e de pai que ama o filho com simpatia de outras vezes. É algo muito maior, infinitamente maior. Aliás, ele é o próprio amor, definição do Evangelho. Então, se ele é amor, está garantido muito mais do que um amor curto de vidas passadas, muito mais do que o fenômeno do instinto que é biológico, muito mais do que aparato judicial, mas por amor legítimo, por amor verdadeiro, está garantido aquilo que a gente pediu. Está garantido. Só que ele tem um conhecimento tão amplo da vida que nem tudo que a gente pede a gente pode receber, porque a gente pode estar pedindo algo para nos complicar. A mãe tem muita vontade de ver o filho trabalhar na cidade, ver ele pegar o trem, o metrô, ver ele chegar na cidade, ir para o seu escritório, esperar o sinal abrir, ficar na faixa e atravessar a Presidente Vargas. E a mãe fica em casa, almoçando. A mãe fica em casa, preparando um lanchinho. Fica em casa lendo um livro, ou montando uma palestra. Mas só fica quando ela tem certeza que ele sabe pegar o trem, que ele sabe atravessar a rua, que ele conhece o trânsito e sabe fazer as coisas sozinho. Porque se for uma criancinha que diz, mamãe, eu quero atravessar a Presidente Vargas, eu não deixo. Ela pediu, não é pedir, receber. Não é buscar, achar, não é bater e se abrir, você diz não, não e não. Quer mexer em coisas elétricas? Vai mexer? Não. Quer mexer em faca? Vai mexer? Não. Quando pode mexer em faca? Quando ele já sabe. Quando vai mexer em coisa elétrica? Quando já sabe. A mesma coisa, gente, a gente quer pedir a Deus, Deus quer nos dar. Ele nos ama, ele ama mesmo, não é esse amor pequenininho de outras vezes. Ele ama mesmo. Só que ele sabe que é curto-circuito que vai dar. Nós não estamos capacitados para aquilo. Então não é que ele não vai dar. Nós vamos receber na medida do possível na nossa capacidade. Há uma supervisão lógica por amor. Não que ele não queira. É que a gente ainda não tem condição. É que nem um maluco. Você pode emprestar a chave do seu carro? Mexer no grande de metal? Não pode emprestar a chave do seu carro? O maluco falou isso para mim lá para minha mãe lá em Jacarepaguá. Tem o hospício em Jacarepaguá, e nós íamos lá que o papai trocava coisas da fazenda, do sítio, animais da fazenda, com cadeira que eles produziam lá. Também de inventário eles produzem cadeira de praia, cadeira de
carro no chão, essas coisas. Então o papai ia lá para fazer esse negócio e veio um louco correndo e falou para a minha mãe, aquela que ele queria a chave da rural, para levar ela para o hospício. E ela disse que estava sem a chave, que tinha de esperar, e disse, então a senhora depois vai para o hospício, eu vou. Então a senhora vai aqui, vai para lá, vai deixar, eu irei. Então você não pode dar a chave para uma mão. Então não adianta você pedir aquilo que você não tem condição. Ele quer te dar uma rural, mas você não sabe dirigir. Como é que vai fazer? Então, diz o Evangelho, o que é de Jesus? Ele que é tão bom, o que ele quer nos dar? Se ele é tão bom, conclui o versículo. Qual é o versículo? O versículo 11. O versículo 13. O versículo 13 o versículo 11 do capítulo 7 do discurso de Mateus. Ele quer nos dar coisas boas. Então ele quer te dar coisa boa. Se ele quer te dar coisa boa, agora você tem que medir, saber que coisa boa é essa que Deus quer me dar. E Lucas, que era médico, essa é uma vantagem com relação a Mateus, somente em casos como esse, médico logo mais preciso nas palavras, ele vai explicar o que é a tal coisa boa que Mateus fala, está no capítulo 7, versículo 11. Pede a Deus, pede que Deus vai te dar, disse Jesus. E se ele é bom, imagina, se os pais aqui que são maus já dão essa garantia de vida, pede a Deus que ele vai te dar. E o que ele quer te dar? Coisas boas. E a gente está pensando, o que é coisa boa? Coisa boa é ganhar na loteria. Coisa boa é viver aqui, é ter saúde. É tudo o contrário. Eu já contei para vocês o caso de Frei Leão e Frei Inocêncio. Era 1870, dia 14 de novembro de 1270, perdão, dia 14 de novembro de 1270. Já tinha passado 44 anos da morte de São Francisco. Os dois ainda viviam juntos no mosteiro de Gretchen, onde que é uma localidade só de presépios, onde São Francisco criou o presépio. Os dois viviam ali, Frei Inocêncio e Frei Leão. Os dois estavam doentes. E Frei Leão teve um sonho. São Francisco apareceu para ele e diz assim: um vai embora, só vai ficar um vai morrer. Frei Leão conseguiu, com toda a dificuldade, ir até o quarto ou a cela de Frei Inocêncio. E feliz da vida, disse: São Francisco apareceu em sonho para mim e disse que eu vou me embora hoje e você vai ficar. Inocêncio disse: não, você estava sonhando? Eu não estava, eu estava acordado quando ele apareceu. Você viu ele em sonho, eu vi acordado, eu estava mais lúcido. E ele disse que você vai no 14 de novembro, sim, mas no ano que vem, porque esse ano que vai sou eu, hoje. E Frei Leão disse: me arruma um jeito, eu ir hoje, você fica, vai no ano que vem, eu vou hoje. Ele: de jeito nenhum, eu vou perder uma oportunidade dessa. Então o santo luta para desencarnar. Vantagem para o santo é morrer. A gente não entende isso. Então a gente quer coisa boa. Boa para a gente é ficar aqui. Boa para a gente é as coisas que nos interessam. E não é coisa boa que Deus quer. Então, por causa disso, já que Mateus não define a tal coisa boa que ele quer nos dar, e ele que é bom, vem Lucas para explicar. E Lucas fala de uma forma muito interessante, está no capítulo 6, no capítulo 6 de Lucas, no capítulo 11 de Lucas, no versículo 13, quando ele explica a tal coisa boa. Se você pedir a Deus, ele vai te dar um bom espírito. Vamos devagar. Um bom espírito não é mentor, não é anjo de guarda. Anjo de guarda já todo mundo tem. O cara mais encapetado aqui na terra tem anjo de guarda. E quanto mais encapetado ele é, melhor é o anjo de guarda. Aliás, todos nós temos Jesus. Eu não vos deixarei órfão, não vos abandonarei nunca. Pronto, então a gente já tem Jesus. Bambambam de anjo de guarda. Então, não tem. Agora, quando ele diz: eu quero te dar um bom espírito, nós estamos julgando este bom com a condição lá daquele negócio que Lucas também está falando. Aliás, quem fala em ovo serpente é Lucas, não é Mateus.
Quem pede ovo não ganha escorpião. Quem pede pão não ganha pedra. Quem pede peixe não ganha serpente. E se nós somos maus, homens maus, e damos coisas boas, imagina Deus que é bom. Agora, como Deus é bom, vem o resultado. Peça então a Ele, porque se você pedir, Ele vai te dar. E o que Ele quer te dar? E Lucas se explica como médico. Ele quer te dar um bom espírito. Então esse bom está ali jogado com a palavra mal. E o mal é em termos de doença. O mal no sentido de doença. Ele quer te dar um bom espírito, um espírito saudável. Então não é um anjo de guarda bom, e sim um espírito saudável. Então você tem que pedir a Deus a saúde espiritual. Voltemos para cá. Quando você entra nesse propósito, esse é um propósito. Quero ser cristão. Já é estreito o teu pensamento. É estreito. Já sabe que você está tendo um propósito que vai criar dificuldade. Durante toda a tua vida o caminho vai ser estreito, apertado. Mas você vai ganhar a tal vida que é um bom espírito. Porque a vida não está na matéria, e sim no espírito. Mas não adianta desencarnar como a gente vem desencarnando. A gente desencarna mal o espírito. O problema é ganharmos um bom espírito, sermos bons espiritualmente. Agora, quando formos bons espiritualmente, é isso que Deus quer nos dar. Nós vamos ter a tal vida boa, a vida saudável, a vida de cura, a vida espiritual. O reino de Deus, o espírito bom. Então, vamos botar aqui. O espírito bom, que significa espírito saudável. Então é isso que ele quer te dar. Agora, se você resolve, poxa, está aí. Começa o sermão do monte, bem-aventurado aqueles que pedem o Espírito de Deus, que suplicam o Espírito de Deus, que mendigam o Espírito de Deus. Essa é a primeira frase. Eu já agora estou na conclusão, no final do capítulo 7. Essa é a última frase. Eu vou concluir. Eu quero um bom espírito, eu quero um espírito saudável. Como eu faço, Senhor? Quero te pedir. E todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta se abre. Eu quero ser saudável espiritualmente. Aí está aqui o caminho. Passe pela porta estreita, entre no caminho apertado, a tua vida vai ser difícil até o final. No final você vai ter um espírito saudável. Esse é o resultado. Agora, a gente pode não querer isso. Eu não quero saber de bom espírito. Eu não quero ser bom no espírito. Eu quero ser bom aqui no corpo. Eu quero ter saúde aqui no corpo. Eu não quero ser rico no céu. Eu quero ser rico aqui na terra. E ser rico aqui na terra é ter muito. E não é ter muito e os outros tendo muito, porque isso não me interessa. Se todo mundo for rico, não tem graça. Eu quero ser rico para todo mundo me admirar e eu me dar bem, o outro não. E aí quando eu chego a essa conclusão, que eu quero esse tipo de vida, o que me interessa é ser rico aqui, o que me interessa é ser poderoso aqui, o que me interessa é ter vida aqui, saudável neste corpo, e eu peço isso, então isso é o comum. Essa é a porta larga, esse é o caminho largo, esse daí, muitos vão ser assim. Você vai sair daqui como um mau espírito, mas com uma vida boa. Vida boa. Mas vai sair daqui como um mau espírito. Muitos saem assim, muitos saem assim. Poucos desencarnam como Frei Leão, como Francisco de Assis, como Bezerra de Menezes. Muitos desencarnam como a gente. Muito. Porque leva uma vida assim. Tá bem. Só que nós temos que voltar para lá. Agora vem a parte prática. Eu falei que nós não íamos sair daqui assim. Então danou-se. Então danou-se, não tem solução. Tem a solução, bem prática. Olha só, acompanhe a inteligência do texto. Se eu escolher a porta larga, se eu escolher o caminho largo, e muitos escolhem, o que vai acontecer comigo? Qual vai ser o resultado final? O resultado final vai ser, a palavra técnica no original, desperdício no sentido de perda. Não falem em aniquilação. Vou voltar a dizer, prestem atenção nisso, pelo amor de Deus, isso é a coisa mais importante na palestra.
O Evangelho não fala em aniquilação. Se deu mal porque entrou pela porta larga. Se deu mal porque viveu o caminho estreito. Ou perdão, o caminho largo. Se deu mal, foi aniquilado. Não tem aniquilação no Evangelho. O Evangelho não diz que você vai ter morte eterna. O Evangelho não diz que você vai para o inferno eterno. O Evangelho não diz que você se danou e vai perder Deus. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque Deus é bom. E se é bom, Ele te ama. Se Ele te ama, Ele te quer. Nós estamos ferrados. Ele se esmou com a gente. Ele gosta da gente, Ele nos ama e não vai abandonar nada. Aí se eu não gostar dele, e daí? É igual um filho que diz, eu não gosto da mãe, a mãe continua gostando dele. Não adianta nada. O filho que desobedece a mãe continua, bota ativo para o continua gostando dele. Deus, independente do que a gente fizer, Ele é bom. Se Ele é bom, Ele gosta da gente. Se Ele gosta da gente, Ele quer nos dar o quê? Esse espírito saudável que você não pediu e não quis. Esse espírito bom que você não pediu e não quis. Ele quer te dar essa vida, o reino de Deus, que você não pediu e nem quis. E que só tem um jeito. Porta estreita e caminho apertado. Tipo de vida difícil. Mas você não quis a porta larga, o caminho largo. Foi junto com muitos. E daí? Vai ser apenas desperdício. Você não será aniquilado. Amanhã é necessário nascer de novo. Capítulo 3 do Evangelho de João. E você vai nascer de novo. E mais uma vez, você tem o direito. Porta larga, caminho largo e ficar com muitos. Mais uma vez. E se você sair daqui dessa forma, desperdício. E o que vai acontecer? Mais uma vez, portas largas, caminho largo. Se você continuar nessa vida, desperdício. As reencarnações são muito numerosas. Pergunta 169 do Livro dos Espíritos. Pronto. Você nunca vai deixar de ter a oportunidade da reencarnação. Com as complicações, é lógico, desse mundo. Porque nesse mundo acontece o seguinte: aqui tem uma porção que gosta de viver de vida larga. E tem uma porção que também gosta de viver. E como cada um quer se alargar mais, porque o espírito que predomina aqui é egoísta com egoísta também se dá mal. Egoísta com egoísta dá atrito. Porque um quer se alargar, o outro também quer. Mas por que ele não se une e forma uma falange? Por que ele não se une e forma uma quadrilha? Falange de espírito bom, né? Uma quadrilha de espírito ruim. Ele se une para formar quadrilha, se une. Quadrilha é eterna? Não. Toda quadrilha briga. Porque um sempre vai querer dar um golpe no outro. Um quer mais viver mais largo do que o outro. Então não pense que viver no mundo largo, num caminho largo, vai ser também gostoso. Não. Porque no mundo largo vai ter um outro que quer se alargar mais, que vai querer tomar outras coisas. Tá certo? Vão roubar o teu carro. Vão te dar golpe financeiro. Vão te enganar no plano de saúde. Vão te roubar nas taxas bancárias. E vai por aí afora. Sempre vai ter um malandro. Sempre vai ter alguém que tem mais experiência de praia que você. Então, aqui nesse mundo não é que Deus esteja te complicando. Ah, então você pede uma vida larga, Ele te dá. Ele pede uma vida larga, Ele te dá. Mas aí vai ter sofrimento aqui. Bom, não é que Deus está te dando sofrimento. Olha só, vamos voltar para cá para a gente entender bem. Isso é partezinho de religião superficial. Deus não faz nenhuma vontade para ninguém. Deus também não castiga ninguém. Tá bom. Deus só ama. Ele é bom, só quer o bem. Esse papo que castigou, Deus está me castigando. Isso aí é conversa, não. Isso aí é religião superficial. Em coisa mais profunda, o que funciona é a lei do amor. Só a lei do amor. O que está agindo é só o amor e acabou. Todas as complicações da nossa vida somos nós que complicamos. Se aqui tem um ladrão de carro, não foi Deus que fez. E você está aqui porque você quer, porque você gosta de estar aqui. Tanto que na população do pé para ficar aqui. E aqui tem ladrão de carro. Então você também vai ter um carro roubado.
E aí você pode fazer um pacto com São Francisco. E lá São Francisco botou um dinheirinho lá no gasofilácio. São Francisco pediu, São Francisco me ajuda como os ladrões de carro. E São Francisco não vai fazer isso porque ele nunca foi preocupado com o dinheiro. Aliás, ele não vai falar com o dinheiro. É golpe teu. É um negócio que você está fazendo na tua cabeça, achando que o santo vai te proteger naquilo que é impossível. No país tem ladrão de carro, você vive nesse país, você também poderá ser roubado. Não vamos falar que nem um louco na rádio que já vimos completamente. Há muito tempo atrás, até já desencarnou. Faça o culto do Evangelho no lar. Porque se os ladrões entrarem no teu prédio, se você estiver fazendo o culto, ele vai roubar o vizinho. Então, ao contrário, se você estiver fazendo o culto do lar, ele vai roubar a tua casa, porque você já está mais preparado, está mais paciente, está mais tranquilo, conhece Jesus. Vai abrir o copo com mais facilidade e ainda vai dizer, vai, irmão, na paz de Deus. Como disse Pedro Balde, o ladrão pode sempre estar aqui para conversar com você. Por enquanto a gente não tem esse nível, que maldade, vamos fazer um culto lá no mercado, para o ladrão roubar a casa do vizinho. Ele que não está preparado no Evangelho. Não é assim, não tem privilégio nesse mundo. Por isso que santo aqui nesse mundo passa falcatrua. O doutor Bezerra foi roubado, vocês vão ver o machado do doutor Bezerra, que eu vou mostrar aqui, os caras roubando o casa dele. Metendo a mão. Certo? O governo tomou tudo dele. Os inimigos da política. Já vão ver quanto esse emprego político ele não sei nada. Então não pensa que vai ser. Você está todo dizendo, mas não só fez bem. Toma, aprender. Eu não quero a bola estreita, o caminho largo, mas também saiu com o espírito saudável. A gente não saiu com o espírito saudável. Temos que voltar quantas vezes para esse mundo largo, na porta larga. E aqui vamos encontrar as dificuldades normais da porta larga, que cada um quer ser mais largo que o outro. Aí é a dificuldade. Se a gente quiser ser menos largo, e um outro coitado da gente também, opa, ele só quer ser um pouquinho malandro. Então vamos pegar esse otário. Então o mundo é difícil, porque, diz o Paulo, já é um antissistema mesmo. Então o caminho não quer dizer que você só vai pegar maravilha, mas foi o caminho que você escolheu. Mas qual vai ser o resultado disso? Olha que lindo que o Evangelho fala. Quantas oportunidades você vai ter? Quantas forem necessárias? Quantas encarnações você vai ter? Quantas forem necessárias? Só vai ser desperdício. Ficou claro? Nem aniquilamento, não desperdício. Perdeu o tempo, neguinho. Pergunta 125 do Livro dos Espíritos. Você quer chegar em Deus? A evolução, ou como eu falo, o progresso é chegar em Deus. Há o caminho curto e o caminho mais longo com muitas curvas. Olha a pergunta 125 e pergunta 127 do Livro dos Espíritos. É o caminho mais longo, com mais curvas. Olha isso, desperdício. Eu já queria te dar um meio. Você não quis. Aí você fala assim, mas eu não quis porque foi complicado. Olha, eu não quis essa vida porque eu já sei o resultado. A porta é muito estreita, ser santo aqui, e eu vou passar uma vida toda levando pancada, que nem o doutor Bezerra de Menezes. Ali eu vou ter um bom espírito. Eu só não aceito porque eu sei que é difícil. Por que Deus fez assim difícil? Ele não fez nada difícil. O sistema, a porta é larga, o caminho é largo. É que nós caímos, nós ficamos doentes. Nós estamos no mundo de roubo, nós estamos no mundo de hospício, nós estamos no mundo de ignorantes. Nós caímos, por causa disso é complicado. Agora, para você sair do hospício, você tem que passar pelos tratamentos psicoterápicos, tem que tomar os psicotrópicos, tem que passar pelos tratamentos todos da prova para sair de lá. Você quer sair da cadeia, tem que levar uma vida de disciplina, de honestidade para sair da cadeia e viver em sociedade. Assim também. Você só está passando por essa dificuldade toda porque ela quer espiritual. Agora você está complicado. E Deus quer te dar o espírito saudável. Você era saudável, agora está doente. Você o que é agora? Um espírito mau. Mau no sentido de doença. Você é um espírito doente. E agora você tem que ganhar saúde. Só tem um jeito. Tratamento. E o tratamento é apertado, é difícil. O tratamento passa pelo perdão. Eu resumi aqui para vocês. Já a história do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus que está acabando hoje, não é isso? Eu já resumi aqui para vocês e bem. Olha só o que é a tal porta estreita e fazer isso sempre durante a tua vida toda. Amar os vossos inimigos. Não resistais ao perverso. Sede vós perfeito como perfeito é o Pai. Não sereis vós hipócritas, atores, fingidos. Não
acumuleis tesouro na terra. O tesouro é espiritual, o tesouro espiritual é de virtude, não é dinheiro, é virtude. Não andeis ansiosos pela vossa vida, a coisa que a gente mais usa é a ansiedade aqui. Quero saber de hoje, quero saber de amanhã, como que eu vou viver. Não se preocupe, Deus dá tudo, não falta nada. E a gente não acredita nisso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo vai ser dado em acréscimo. A gente quer o acréscimo. Se Deus me der, eu vou ajudar ele. A gente já fala assim na maior cara de pau. Se eu ganhar na loteria, Senhor, eu vou ajudar os pobres. Ninguém fala assim, ó, eu vou passar a ajudar os pobres. Agora, mesmo não tendo nada, eu vou dar um sorriso. Ninguém quer. A frase é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se ajuste a ele, e tudo mais vai ser dado em acréscimo. A gente quer o acréscimo. E, por último, não julgueis. O que a gente mais faz é julgar os outros. Mas você passou a palestra toda julgando, é ruim, não tem nome. A gente está dando um exemplo, falando da gente mesmo. Não tem o direito de julgar ninguém, porque se nós tivéssemos no lugar, a gente fazia muito pior. E graças a Deus, a gente pediu esta vida, e não ganhamos, porque Deus, sendo bom, viu, é demais para ele, para fazer muita bobagem. E a gente está nessa situação que a gente está, e não naquela que a gente queria, porque essa é melhor e ele está te dando o teu nível para você fazer menos bobagem, menos atrapalhada, menos coisa ruim. Ou melhor, desperdiçar o menos possível. Porque se a gente sair daqui e for um desperdício, se nós fôssemos talvez políticos, governador do nosso estado, o desperdício ia ser muito maior. E além das imensas bobagens, vão arrastar milhares de bobagens, com o nosso maior exemplo. Se fosse o presidente da República, seria muito pior. Se fosse o presidente do Banco Central, muito pior. Se estivesse cuidando das câmaras da prefeitura lá no hospital da pediátrica, então faria muito pior. Cada um está no lugar certo. Aí você fala assim, bom, mas eu tenho certeza absoluta, que se eu estivesse lá, eu não faria isso. É preciso. E é até possível. Você conta nos dedos, são os poucos. Você só não está lá. Agora, realmente não faria isso, mas não faria mesmo, porque já tem moral suficiente para não fazer, mas porque não está lá, é porque já esteve e não fez. É o que eu estou dizendo. Porque eu estou assim mal na política, sendo perseguido como é que fui, e sendo tratado dessa forma, e tendo que viver nessa Câmara Municipal com um ar tão oprimido que só almas pequenas conseguem respirar aqui dentro. E antes eu fiz o que estão fazendo comigo. Tem solução. Hoje, se você tem certeza que se tivesse a situação você estaria bacana, porque você já teve lá e não cumpriu. E hoje você não pode entrar. Aguarda no teu posto. O carro que você está pagando durante o pensamento de cumprir as coisas. Simples. Termina o Evangelho, ou melhor, o Sermão do Monte, o primeiro grande discurso de Mateus, numa matematicidade impressionante. Há uma matemática divina. E essa matemática faz com que, se você escolher a vida larga, você vai ter tudo o que precisa aqui para viver. Você vai ter o pão, você vai ter o ovo, você vai ter o peixe. Porque eu vou botar do teu lado pessoas que já gostavam de você na outra vida. Ou se estiver muito complicado, eu vou botar pessoas que instintivamente vão te cuidar. E se essas pessoas não cuidarem, o aparato judicial vai te cuidar. Vai cuidar de você, o aparato judicial. Mas, se você já cuida dessa defesa de vida, ganhando os meios para sobreviver, pão, peixe e ouro, os meios para sobreviver, garantido. Se você quiser um espírito saudável, peça a Deus. Bom, Ele te ama muito mais do que os teus pais, mas muito mais do que os teus pais. E Ele quer te dar, com certeza, um espírito saudável. Peça a Ele. Só que Ele vai te dar um espírito saudável, vai dizer assim, entre na terapia. O único caminho para você ser saudável é essa terapia de vida. Porta estreita com caminho apertado. É a terapia.
Se você entrar, muito bem. Se não, se ele não quiser, ele também não vai te deixar. E amanhã você vai ter quantas vidas forem necessárias, com a garantia do que tudo que você pedir você vai ter para essa vida. Pão, peixe e ovo. Quantas vezes? Só que se você não cumprir, vai ser um desperdício. Uma vez, duas vezes, três vezes, o caminho vai ser mais longo, até você decidir. Ah, então tá certo, não aguento mais. Quero o Espírito Santo dar. Aí o caminho já está lá. Aí você vai poder dizer assim, mas eu tenho esse caminho, mas eu queria um exemplo mais próximo. Porque Jesus está lá longe. Aí você tem que fazer exercício. Mas eu quero um mais próximo. Aí eu tenho Bezerra de Menezes no século passado. Mas eu quero um mais próximo. Aí eu tenho Chico Xavier nesse século. Porque apesar de serem poucos, os exemplos estão aí e nunca deixaram. Nunca a terra deixou de ter os exemplos. Os bons exemplos. Nunca. Em todos os séculos que vocês vão caminhando. Está lá. Está certo? Não está mais.